O campus paulista do Instituto Federal de Pernambuco. Vamos ao vivo ao município de Paulista, na região metropolitana do Recife, acompanhar a cerimônia. Acompanhados da governadora do estado de Pernambuco, Raquel Lira, do ministro da Educação, Camilo Santana, do ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, da ministra da Saúde, Nízia Trindade, da ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, do ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula. Você confere imagens ao vivo, direto de Pernambuco, onde o presidente Lula acompanha a cerimônia de inauguração do campus paulista do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, IFPE, na região metropolitana de Recife. As obras custaram 12 milhões de reais, foram concluídas em fevereiro deste ano, após ensino à distância no período de pandemia. E ainda neste mês de junho, o Ministério da Educação deve liberar R$ 375 mil ao campus paulista para aquisição de mobiliário e equipamentos. O novo campus conta com área total de 6,4 mil metros quadrados, bloco administrativo, solicitamos às biblioteca. Vamos acompanhar. Que se acomodem nas cadeiras do palco. Neste momento, assistiremos a uma breve apresentação artística do Grupo Literatos, formado pelos servidores do IFPE. Os alunos Rafael de Oliveira e Kennedy Santos. E também os alunos Diogo do Monte, Milena Araújo e Alexandro Teixeira. Bom dia, pessoal. Somos o Literatos. Vamos apresentar aqui duas peças do nosso repertório. Viemos lá de Vitória de Santo Antão para tocar isso aqui para vocês.
Obrigado. De seu fortim, quem desveio antes de mim para o meu ouro buscar, foi Duarte a navegar, foi Nassau com seu fuzil. Foi Duarte a navegar, foi Nassau com seu fuzil. Mas aqui, povo viril, não abaixou seu trabuco e construiu Pernambuco e construiu o Brasil. Acabou de Arubá, eu vim passar, acabou de Arubá, eu vim passar, acabou de Arubá, eu vim passar, acabou de Arubá. Minha terra tem um mar que entra pelo continente, um mar de verde imponente, onde não há navegar, e nele se foi dançar uma dança pastoril. E nele se foi dançar uma dança pastoril. O rei Calungue serviu na ginga do mameluco, e assim nasceu Pernambuco, e assim nasceu o Brasil. Yeah, 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 yeah. Eu vim passar, acabou de Arubá, eu vim passar, acabou de Arubá, eu vim passar, acabou de Arubá. Minha terra deu ao mar uma alcunha de varão, não foi César, Salomão, Saladino ou Salazar, foi o nome de cantar porque meu povo é febril. Foi o nome de cantar porque meu povo é febril. Cabocais, um som gentil, cantou Henrique Anabuco, porque sou de Pernambuco, eu inventei o Brasil. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Eu vim passar, acabou de Arubá. Nós somos o Literatos e FPE Vitória de Santo Antão. Sou o professor Rafael. Aqui à minha esquerda, nosso bibliotecário do IF Abreu Lima, Kennedy Albuquerque. Nosso aluno egresso, esse músico maravilhoso de Pernambuco, Diogo Monte. Aqui à minha outra esquerda, nosso aluno Alex. E nossa queridíssima Milena. Presidente Lula, que emoção. Eu quero saber se a gente pode tirar uma selfie com vocês. Simbora!
Neste momento, será exibido o vídeo institucional. O Instituto Federal ele é diferenciado. Primeiro, pela questão da acessibilidade. Ele é bem mais acessível, principalmente para as pessoas que mais necessitam. Então, a gente propõe um ensino de qualidade, porém gratuito e acessível. É muito interessante e significativo, é engrandecedor o IF, essa é a verdade. Então, é isso que o IF nos proporciona, você entender que você não é só aquilo, você pode ir além do que você imagina. Então, não só ensinar o conteúdo, mas ir além e transformar tanto os jovens quanto a sociedade local. Foi muito bom pra gente ter um novo campus, deu uma guinada, a gente se sente mais confortável, a gente se sente mais tranquilo para poder estudar, para poder atuar. Foi um benefício tanto para os professores como para os alunos também. É a realização de um grande sonho para todos nós que fazemos o Instituto Federal. Através dessas instalações, que são melhores, confortáveis, isso nos permite impactar um quantitativo muito maior de jovens e também toda a comunidade local. O campus é muito bom, ele supre as nossas necessidades, mas fora do campus é muito mais interessante porque a gente aprende na prática. A gente ter a teoria e prática tão forte no nosso dia a dia, através do tripé, que é o ensino, pesquisa e extensão. O IF não nos deixa só dentro do IF. Que além de formar e dar mais base para os nossos alunos, a gente consegue também impactar positivamente o comércio local através de consultorias que são realizadas via os próprios alunos que são formados para isso. É bom para a gente, é bom para a sociedade como um todo. Os estudantes que aprendem na prática de forma positiva, acabam que muitos são contratados nesse meio tempo aí pelas empresas que a gente acaba sendo parceira e é um laço que fica cada vez mais estreito entre a instituição e também a iniciativa privada. Com a palavra, o reitor do Instituto Federal de Pernambuco, José Carlos de Sá. Boa tarde, pessoal. Eu quero cumprimentar e agradecer ao presidente Lula. Presidente, esse povo te ama, como já foi dito, e a gente recebe, o Instituto Federal de Pernambuco recebe de coração aberto, de braços abertos, a sua presença aqui no nosso IFPE. Muito obrigado pela sua presença, presidente. Gente, eu tinha preparado um discurso aqui para falar, mas diante de tanta emoção, diante da agenda do presidente, eu quero falar apenas algumas palavras de agradecimento, cumprimentar os ministros, as ministras aqui presentes, na pessoa da ministra Luciana Santos, do ministro Camilo Santana, as deputadas Isa Arruda, deputada Maria Reis, senadora Tereza Leitão, muito carinho recebê-la, ministro André de Paula, senador Humberto Costa, enfim, todos os deputados, deputadas federais aqui presentes, prefeito João Campos, prefeito Ives Ribeiro, todas as autoridades aqui presentes. Saudar os diretores, diretoras gerais dos nossos campos do Instituto Federal de Pernambuco, os gestores da reitoria e saudar com muito carinho todo o nosso corpo discente que está aqui, se faz aqui representar. Presidente, eu queria somente lhe agradecer, presidente, pela sua presença aqui no nosso Instituto Federal de Pernambuco, uma presença que muito nos honra, muito nos deixa feliz. Agradecer, presidente, principalmente, porque tudo isso aqui só está existindo, porque em 2008 o senhor assinou a Lei 11.892, que cria a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. A criação dessa rede, presidente, foi uma das maiores revoluções que foi feita na educação desse país. É sua obra, sua autoria, presidente. Então, nada mais justo que o senhor, presidente, esteja inaugurando campus dos institutos federais por esse país afora. Esse campus é do período da presidenta Dilma. Foi autorizado pela presidenta Dilma na terceira expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica.
Então, nós estamos muito felizes com a sua presença aqui. Nós estamos transbordando de alegria com a sua presença aqui, fazendo a inauguração dessa rede. Presidente, nós temos indicadores, temos números maravilhosos dessa rede. Os números que essa rede apresenta são inquestionáveis. O melhor ensino técnico desse país. Um ensino médio que é modelo, referência no mundo inteiro. Então, presidente, os indicadores dessa rede são inquestionáveis. Mas eu trago, presidente, histórias de vida. E alguns meses, 2 meses atrás, presidente, eu estive numa formatura em Garanhuns, na sua terra. Eu sou professor lá do campus Garanhuns, estive lá numa formatura e eu conheci uma menina chamada Cíntia. Essa menina, presidente, está fazendo o 10º período de engenharia elétrica no campus Garanhuns. Cíntia, presidente, é filha de uma família pobre que mora numa pequena casa no município de Caetés, na cidade de Caetés, presidente, com mais 3 irmãs e um irmão. Cíntia está no 10º período, está acabando o curso de engenharia elétrica. A irmã dela está no 7º período de engenharia elétrica, também no IFPE Campus Garanhuns. Outra irmã faz ensino técnico integrado ao ensino médio. E o irmão dela faz o curso subsequente de eletroeletrônica, também no Campus Garanhuns. Eu vim aqui para lhe dizer, presidente, que a sua obra, a Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica, permite que as meninas de Caetés agora cursem engenharia elétrica no Instituto Federal de Pernambuco. Presidente, a gente tem muitas histórias. Hoje, no dia de hoje, presidente, tem um egresso do Instituto Federal de Pernambuco, chegou aos 14 anos no campus Vitória de Santo Antão. Esse egresso só ficou lá nesse campus, ele me contou isso, só fiquei, porque no governo Lula não precisava mais pagar para ficar no alojamento. Passava a ser gratuito para estudantes de baixa renda. Presidente, nesse dia de hoje, Tiago Edivaldo, egresso do campus Vitória de Santo Antão, está assumindo como professor efetivo do Instituto Federal de Amazonas. Ele está voltando para a rede federal, presidente, agora como professor. Ele diz, estou voltando para a rede que me salvou. Presidente Lula, as minhas palavras são de agradecimento. E saiba, a Rede Federal Profissional, Científica e Tecnológica é uma grande obra que está na sua história, presidente. Esse campus paulista, já com mais de 1000 alunos, né, fazendo cursos de tecnólogos, cursos técnicos subsequentes, cursos integrados, revolucionando o arranjo produtivo local, com projetos de pesquisa que estuda, por exemplo, redes neurais artificiais. Ao mesmo tempo, o mesmo campus tem um projeto de extensão da professora Camila, que trabalha com mulheres do campo, acolhendo mulheres do campo, promovendo feiras agroecológicas. Isto é um instituto federal, presidente. Isso é o resultado da sua obra. Então, presidente, para não me alongar, nosso muito obrigado pela sua presença e por tudo que o senhor tem feito pela educação desse país. Grande abraço, gente. Neste momento, fará uso da palavra o aluno do Campus Paulista do IFPE, Gilmar Farias Júnior. Bom dia a todos. Bom dia ao senhor presidente da República, o ministro da Educação, Camilo Santana, e a primeira-dama, Janja. Presidente, são poucas palavras, mas eu vou falar aqui. Presidente, eu me sinto muito lisonjeado, muito feliz de estar aqui nesse colégio. Eu sinto que foi uma porta aberta para minha pessoa, não somente para minha pessoa, mas como uma colega minha que eu tenho, chamada Vitória. Estamos muito lisonjeados pelas leis das cotas, que acredito eu, que se não fosse essas leis, a gente nem estaria aqui. E eu tenho muito a agradecer a sua pessoa, presidente. Sinceramente, eu me sinto feliz pela sua presença aqui. E saiba de uma coisa, a IFPE Paulista ama a sua pessoa. Muito obrigado.
A aluna Ana Vitória Godoy e o aluno Gilmar Farias Júnior fazem neste momento a entrega de camiseta do IFPE ao presidente da República e à senhora Janja Lula da Silva. Em seguida, o prefeito de Paulista, Ives Ribeiro, fará uso da palavra. Senhor presidente, é a segunda vez que Paulista lhe recebe. Quero só agradecer mais de 200 milhões a transformação que o presidente Lula fez em Paulista. Agradecer pela UPA, agradecer pelo Hospital Miguel Arraes, junto com o Eduardo Campos, agradecer por mais de 400 ruas, pelas pontes, por 26 PSF, e agradeço também ao senador Roberto Costa. Agradecer, presidente, pelas 500 novas oportunidades de emprego aos agentes de saúde. Agradecer por mais de 3.000 casas de transformação. Entramos de Babilônia e você, presidente, o homem do povo, um homem que saiu de uma fábrica como eu, veio trazer cidadania. Em 2003, quando Vossa Excelência entrou no governo, como a gente encontramos aqui, uma cidade falida. Em 2010, Vossa Excelência transformou esse país e deu 22 milhões de emprego ao povo brasileiro. E fez de Paulista a cidade que mais empregou. Quero, presidente, nesse momento, convidar o deputado amigo nosso, saudar o deputado Júnior Shoa, que também daqui, Carlos Vera, para lhe entregar a comenda Padre João Ribeiro, da Revolução de 17, a maior comenda. Quero agradecer a presença da governadora Raquel Lira, a sua vice, a Luciana, a André de Paula, a minha amiga Tereza. Muito obrigado e que Deus abençoe e viva a democracia! Com a palavra, a senadora Tereza Leitão. Bom dia a todas, bom dia a todos. Quero cumprimentar o querido presidente Lula, a primeira-dama, Janja, cumprimentar o ministro Camilo Santana e, em seu nome, todos os ministros que acompanham o presidente Lula, cumprimentar a governadora Raquel Lira, cumprimentar o prefeito da cidade que nos recebe, o prefeito Ives Ribeiro,
Cumprimentar em nome de Guilherme Uchoa Júnior, todos os parlamentares que fazem parte da nossa comitiva. Cumprimentar o professor Zé Carlos, reitor do IFPE. Em seu nome, cumprimentar todo o corpo docente dos institutos federais que se espalham por Pernambuco. Meus colegas, cumprimentar o estudante Gilmar e todos vocês que usufruem da política de educação dos nossos governos. E dizer a vocês que eu também estou muito feliz. Presidente Lula, nessa viagem, ele cumpriu um tripé estratégico e de desenvolvimento econômico e social. Ontem, Goiânia, no polo automotivo. Seria muito bom se só bastasse Goiânia, porque gera emprego, gera renda, gera expectativas. Mas hoje ainda foi melhor. De manhã, com a ministra Nízia, retomamos a farmácia popular, a nova farmácia popular criada quando o meu querido senador Humberto Costa era ministro da Saúde. E lá Humberto rememorou toda a trajetória para chegarmos hoje com a nova farmácia popular. Mas o tripé estaria incompleto se a gente não compusesse a visita do presidente Lula com a política de educação que está mudando esse país. No primeiro governo do presidente Lula, o nome do programa era Uma Escola do Tamanho do Brasil. Lembra, presidente? Eu varei cidade, subi escada, desci escada, minha perna estava boa naquele tempo, com o programa debaixo do braço, Raquel. E nós fizemos aquela escola do tamanho do Brasil, chegar em todo canto, ministro Rui Costa, gerar expectativas, criar sonhos, dizer ao menino de Caetés ou à menina de Maranguape que um dia ele podia ser doutor. É disso que se trata, minha gente. Valorizem, porque essa escola passou 4 anos desassistida, foram 5 ministros da educação, com licença da palavra, cada um pior do que o outro. Enfrentamos uma pandemia na educação, sem nenhuma coordenação federativa. Camilo sabe disso. Os governadores, os prefeitos, se virando nos 30, mas hoje estamos aqui. Voltamos pela mão do povo e para trabalhar para o povo. Eu desejo, Zé Carlos, a você e a toda a equipe desse FPE, desejo a vocês, estudantes, que vocês aprendam tudo o que a escola pode ensinar. Que vocês, professores e professoras, ensinem tudo o que a escola pode ensinar, inclusive o pulo do gato. Não deixem de ensinar nada. Eu desejo que vocês aprendam tudo o que a arte diz, tudo o que a literatura diz, que dominem todas as ilustrações que existem pelo mundo, todas as fórmulas de química, de física, de álgebra, tudo. Que vocês sejam tecnicamente competentes e perfeitos, e perfeitas dentro do limite da humanidade. Mas eu desejo, sobretudo, que essa escola faça os professores e professoras cada vez mais valorizados, comprometidos e comprometidas com a educação. E que essa escola faça vocês, cidadãos, sujeitos da sua própria história, e que vocês sejam felizes. E concluo, presidente, em terras pernambucanas, não podia deixar de fazê-lo assim, Camilo, citando Paulo Freire, que dizia que a nossa vida, que a nossa trajetória, que tudo que a gente faz
deve ter uma intencionalidade política. Foi ele o primeiro a dizer que educação é um ato político, que professor tem que ter posição, que professora tem que fazer escolhas. E por isso eu desejo que essa escola possa colocar no seu currículo, na sua organização curricular, todas as referências que façam vocês, um dia dirigentes desse país, fazer como Paulo Freire dizia, defender a vida, construir o sonho e viabilizar o amor. Viva Lula! Viva a educação! Ouvem-se agora as palavras da ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos. Muito bom dia! Bom dia a essa juventude alegre, libertária, porque é assim o povo de Pernambuco. Viva a juventude brasileira! Viva Chico Sainz! Viva Zumbi! Muito bem-vindo, nosso querido presidente Lula, nosso Lula pernambucano, que vem às nossas terras trazer sempre as boas-vindas. A senadora Tereza Leitão já disse bem a agenda que o presidente fez aqui nesses últimos dias. E a gente quer dizer em alto e bom som, muito obrigada, presidente Lula! Janja Lula da Silva, um grande prazer ter você aqui conosco. A governadora Raquel Lira, saudar o ministro da Educação, Camilo Santana, nossa ministra Nízia, Rui e André de Paula, nosso senador Humberto Costa, a nossa primeira mulher senadora da República, Tereza Leitão. Quero saudar todos os deputados federais, em nome das meninas deputadas, Maria Raiz e Isa Arruda. Quero saudar o prefeito da cidade, Ives, João Campos, do Recife. Saudar Doriel Barros, em nome dele, saudar todos os deputados e deputadas estaduais aqui presentes. O reitor do Instituto Federal, José Carlos de Sá, a primeira mulher presidente dos institutos federais do país, Maria Leopoldina, reitora do Instituto Federal do Sertão, Márcia Conrada, presidente da MUP, dos prefeitos e prefeitas de Pernambuco, o Gaudêncio, diretor-geral do Campo de Paulista, Jorge Braga, que faz parte da minha equipe, Danilo, que hoje é superintendente da Sudene, e fazer uma saudação toda especial a esses alunos tão especiais para nós, que são Ana Vitória e Gilmar Gonçalves, que representa tão bem toda a comunidade escolar. É sempre uma alegria visitar o campus do Instituto Federal de Educação. E que agora, graças ao presidente Lula, que fez uma revolução, não é mais um instituto só de educação. Essa revolução o presidente Lula fez no seu primeiro governo. Agora o Instituto Federal é também o da ciência e da tecnologia, que representa uma política pública revolucionária para os institutos tecnológicos do nosso país. O sentido daquela época era interiorizar, era enfrentar a desigualdade regional, era potencializar as vocações dos nossos territórios. Hoje, aqui em Paulista, selamos a retomada dessa política, que expandiu a rede de ensino
e criou 600 unidades em todo o país, permitindo que todos os jovens e as jovens desse país pudessem ter acesso a uma educação de qualidade. Por isso, o que o governo anterior tratou como espaço de balbúrdia, eu quero dizer que, ao contrário, eu acho os espaços dos nossos institutos de educação espaços de inteligência, de produção de conhecimento, de alegria. É onde se concentra a inteligência do nosso país. Quero também dizer que eu e Camilo, nós reajustamos as bolsas dos estudantes de iniciação científica. Há 10 anos estavam congeladas, do CNPq e da CAPES. Também o presidente Lula decidiu recompor os 10 bilhões do Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia. Porque o negacionista, o ex-presidente da República, ele ficou de costas para a educação brasileira. E por isso mesmo, todos os dias merece o nosso repúdio pelo atraso que ele impôs na educação do nosso país. Mas a volta de Lula quer dizer que o Brasil voltou, que a educação voltou, que a ciência voltou ao Brasil. Por isso, a ciência e a educação vai servir ao combate à fome, vai servir à agenda das mudanças climáticas, vai servir à transição energética, vai servir à inclusão digital, vai servir, portanto, ao meio ambiente e servir com as políticas assistivas a ajudar meninos e meninas como Ana e como Gilmar a terem melhores equipamentos para a educação. O ministro Rui, Camilo, me falava, e a gente pode fazer isso, Camilo, adquirir aqueles óculos que ajudam as crianças a ler e, ao mesmo tempo que elas olham a leitura, elas podem ouvir o que está escrito. E nós vamos, sim, Camilo, juntos, fazer política assistiva e inclusiva nas escolas do nosso país. Por fim, quero dizer a Camilo que eu agradeço muito o presente que ele vai dar à minha cidade, a cidade de Olinda, que é aqui juntinho, mas vou deixar ele para dizer qual é o presente a vocês. Grande beijo, firme na luta! Convidamos, neste momento, o ministro da Educação, Camilo Santana, e o reitor do IFPE, José Carlos de Sá, para assinatura de autorização para a construção definitiva do Instituto Federal de Pernambuco, Campus Olinda, no valor de R$25 milhões. A seguir, fará uso da palavra o ministro da Educação, Camilo Santana. Bom dia. Bom dia porque ninguém almoçou ainda. Mas a minha primeira saudação, pedindo permissão aqui ao presidente, eu queria pedir uma salva de palmas a todos os alunos do Instituto Federal e a todos aqui presentes, que é a razão da nossa vinda aqui hoje. Mas queria também pedir uma forte salva de palmas a todos os professores e professoras do Instituto Federal e do Pernambuco aqui presentes, que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Queria cumprimentar o nosso maior presidente da história desse país, Luiz Inácio Lula da Silva. E digo isso porque foi o presidente, no período, vejam bem, no período do Lula e da Dilma,
foram 422 campi de institutos federais implantados em todo o país. Portanto, presidente, eu quero aqui lhe homenagear e parabenizar pela esperança que você tem construído no coração de cada jovem de Pernambuco e desse país. Esperança como o Gilmar, que falou aqui, como a Ana Vitória, que aqui representa os 1.125 estudantes aqui do Instituto Federal. Queria cumprimentar essa grande mulher em nome de todas as mulheres, a primeira-dama do Brasil, Janja Lula da Silva. Cumprimentar a governadora do estado do Pernambuco, Raquel Lira. Cumprimentar os ministros, meus colegas ministros aqui presentes, Rui Costa, da Casa Civil, Nízia Trindade, da Saúde, e Luciana Santos, que foi ex-prefeita de Olinda e também vice-governadora desse estado, o ministro André de Paula. Cumprimentar essa extraordinária senadora da Educação, Tereza Leitão, o senador Humberto Costa, os deputados federais Isa, Maria Arraes, Carlos Vera, Lula da Fonte, Guilherme Uchoa, Heriberto Medeiros, Túlio Gadelha, Pedro Campos e Silvio Costa Filho, e agradecer a parceria dos deputados federais lá na Câmara Federal, cumprimentar o prefeito de Recife, João Campos, cumprimentar ele, que lidera a rede de 24 campi de institutos federais de Pernambuco, o reitor José Carlos de Sá. Obrigado, reitor. Cumprimentar a reitora do Instituto Federal do Sertão, a reitora Maria Leopoldina. Cumprimentar o prefeito de Paulista, o Ives. Cumprimentar o secretário de Educação Profissional, Getúlio Marques. Cumprimentar todos e todas aqui presentes. A minha primeira palavra, presidente, é dar uma boa notícia aqui para esse campus. O presidente acaba de autorizar que a gente possa autorizar que o reitor a construção do refeitório aqui do Instituto Federal. Mas veja bem, eu estou dizendo isso porque aqui hoje também, por determinação do presidente, nós autorizamos a construção do campus lá de Olinda, numa obra de aproximadamente 25 milhões de reais. Preste atenção, o presidente Lula, quando me convidou para ser ministro da Educação, ele determinou, primeiro, reconstruir o Ministério da Educação. Mas vejam bem, em apenas 5 meses, o presidente já reajustou a alimentação escolar das escolas públicas desse país. Há 6 anos não havia reajuste. E o presidente já reajustou e o governo federal já paga o novo reajuste, que chega a 39% a todas as escolas públicas municipais e estaduais desse país. O presidente autorizou a ampliação e o reajuste das bolsas. A Bolsa de Iniciação Científica saiu de R$100 para R$300. A de docência saiu de R$400 para R$700. Bolsa de mestrado, de doutorado, um investimento de mais de 2 bilhões só esse ano. Depois nós encontramos no Ministério mais de 3.600 obras da educação básica paralisadas ou inacabadas. Pois bem, o presidente há 2 semanas assinou a medida provisória autorizando quase 4 bilhões de reais para a gente terminar todas as creches e escolas do Brasil. São quase 1.300 creches que deixaram de ser entregues às crianças desse país. E tem uma novidade boa, prefeitos e prefeitas. As obras serão reajustadas pelos preços atual, através do Índice Nacional da Construção Civil. Porque é impossível um prefeito terminar uma obra que está 4, 5, 6 anos parada. Aqui em Pernambuco, presidente, são 159 obras paralisadas e inacabadas. E aqui em breve eu estarei aqui no Pernambuco, junto com os prefeitos, junto com a governadora, para a gente lançar esse pacto
que vai investir quase 200 milhões para que a gente possa terminar essas obras por determinação do presidente da República. Presidente, o senhor já lançou o programa de tempo integral. A meta é apoiar estados e municípios para esse ano ampliar em 1 milhão de matrículas de tempo integral nas escolas brasileiras. Depois, o presidente já anunciou e já está na conta das universidades e institutos federais, porque nós sabemos, minha cara senadora Tereza, o quanto as universidades e institutos federais sofreram nos últimos 4 anos com cortes orçamentários. Pois bem, o presidente Lula autorizou a recomposição orçamentária dos institutos federais e universidades públicas desse país. 2,5 bilhões que tem garantido o apoio maior para assistência estudantil, para a infraestrutura das nossas instituições federais. E aqui, reitor, em breve nós vamos ter que voltar aqui para inaugurar o campo de Palmares, para inaugurar o campo de Guaraçu, enfim, e para anunciar, porque o presidente já me determinou, nós vamos fazer um planejamento para anunciar novos campos de institutos federais aqui em Pernambuco e em todo o Brasil. E dia 12, Dia dos Namorados, o presidente vai lançar uma grande política nacional, que é o compromisso pela alfabetização das nossas crianças na idade certa nesse país. Será o maior programa do nosso ministério para garantir que as crianças que terminam o 2º ano do ensino fundamental possam se alfabetizar, possam ler e escrever na idade certa. E para terminar, eu queria aqui fazer um apelo e um convite para todo mundo se inscrever para o Enem, que vai até o dia 16 desse mês. O governo passado não deu apoio ao Enem, mas o Enem é a forma do jovem do ensino médio ter acesso à universidade, seja através do SISU, seja através do ProUni, seja através do FIES. Portanto, meu caro presidente, parabéns, parabéns ao Instituto Federal, parabéns à educação de Pernambuco e viva a educação pública do Brasil. Um abraço. Ouvem-se agora a governadora do estado de Pernambuco, Raquel Lira. Oi, gente. Boa tarde. Hoje é o Dia Nacional da Liberdade de Imprensa. É dia de a gente celebrar a democracia. E eu venho aqui, presidente, na cidade de Paulista, na região metropolitana do Recife, empobrecida, a mais pobre dentre todas as regiões metropolitanas do Brasil, para dizer que Pernambuco precisa de sua ajuda, para dizer que Pernambuco lhe agradece. Eu vou fazer só um parênteses aqui, se vocês pudessem me ouvir. Para quem está perguntando pela merenda, vocês acabaram de pedir ao presidente da República que construísse aqui um refeitório. Quer dizer, não está tudo pronto. A gente lançou na última sexta-feira, com todos os prefeitos de Pernambuco, presidente, o maior programa de investimento na educação pública do nosso estado. São 5 bilhões de reais para a gente poder chegar junto das crianças desde cedo, desde pequena. Eu estou vendo aqui o diretor Gaudêncio, que ainda estava lá no IFPE em Caruaru,
quando deputada, eu assumi como prefeita e decidi construir uma creche ao lado do IFPE, para que os professores e as alunas que tivessem filhos pequenos pudessem ter onde deixar seu filho. Nós vamos construir em Pernambuco 250 novas creches. E é essa creche, meu caro ministro Camilo, que vai permitir que as crianças com 6 anos de idade possam estar aprendendo a ler e a escrever. O senhor fez isso lá no Ceará, e eu quero lhe dizer que farei isso aqui em Pernambuco. Por muito tempo, o governo federal dizia que era para cuidar só do seu pedaço, que ia cuidar da universidade, das unidades federais. Por muito tempo, o governo de Pernambuco se absteve do papel de cuidar dos municípios. A gente vai entrar com dinheiro junto com os municípios. E eu quero dizer a vocês que mesmo para vocês, e principalmente para vocês que hoje reclamam, tenham a certeza de que meu governo, o nosso governo em Pernambuco, vai trabalhar sobretudo, não só para vocês que estão aqui hoje, mas para aqueles que estão em casa, nas periferias e nos morros da região metropolitana do Recife, para aqueles que estão nos engenhos, para aqueles que estão no sertão de Pernambuco, que não têm o direito de estar aqui reclamando por melhoria, muitas dessas legítimas a serem reclamadas. Eu trabalharei por vocês também. E que Deus, meu caro presidente Lula, que Deus possa nos ajudar nessa caminhada que não é fácil, porque não é fácil fazer mudança. Fácil é fazer discurso fácil que não muda a vida de ninguém. Eu peço as bênçãos de Deus e a fé e a confiança dos homens e mulheres de bem do nosso Estado, para que a gente possa lutar, continuar seguindo em frente, para, ao final, deixar um legado em Pernambuco de que tenha valido a pena mudar a vida do nosso povo para melhor. Presidente, muito obrigada pela parceria e pela solidariedade sempre. Obrigada a todos vocês. Simbora. Senhoras e senhores, com a palavra, o senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem é de vocês que está se preparando para fazer o Enem este ano? É muito importante fazer o Enem, porque o governo passado desmobilizou a sociedade brasileira para fazer o Enem, porque eles não acreditavam na educação. Então eu vou pedir para o Stucker filmar uma coisa aqui e vocês vão me ajudar. Eu vou falar e vocês vão reverberar. Gostou do reverberar aqui? Tão chique. É o seguinte. Vamos lá para ver se a gente grava uma coisa bonita aqui. Vamos lá? Nós, estudantes do Instituto Federal de Paulista, no estado de Pernambuco, queremos pedir a toda a juventude brasileira para se inscrever e fazer o Enem, que vai até o dia 16 de junho. Vamos fazer a maior inscrição que o Enem já teve, porque nós queremos provar que a juventude brasileira
quer estudar? Um beijo no coração de vocês. Esse era o recado que eu tinha que dar, porque o ministro da Educação estava pedindo para eu gravar uma coisa qualquer. Queridos companheiros e companheiras, uma coisa que eu queria que vocês compreendessem é que, embora vocês não acreditem, eu já tive a idade de vocês. Mas vocês vão demorar muito para ter a minha idade. E por já ter tido a idade de vocês, eu queria começar pedindo para vocês estudarem. Porque esse é o momento mais extraordinário da pessoa humana na sua passagem pela Terra. A gente é adolescente. A gente não tem toda a responsabilidade do mundo nas costas. Muitas vezes o pai da gente, a mãe, fez um trabalho imenso para que a gente pudesse estudar. Antes a gente não tinha oportunidade porque não tinha escola, mas agora tem escola. E depende única e exclusivamente da vontade das meninas e dos meninos estudarem. E por que estudar? Porque uma pessoa que estuda no mercado de trabalho tem um valor. E uma pessoa que não estuda tem outro valor. Eu já fui procurar emprego quando eu não tinha profissão. E quando você não tem profissão, ninguém dá importância para você quando você chega na porta de um lugar para procurar um emprego. Mas quando você tem uma profissão, a primeira coisa que as pessoas pedem é um currículo. E, portanto, você tem a chance de ser chamado em casa para trabalhar. A segunda coisa importante é o salário. É que quem não tem profissão, muitas vezes é obrigado a trabalhar para ganhar um salário mínimo. Quando a pessoa tem profissão, o salário muda. Outra vez eu vou contar a minha experiência. Eu tenho 8 irmãos. Eu fui o primeiro dos meus irmãos a ter um diploma primário. O primeiro de 8 irmãos a ter um diploma primário. Eu fui o primeiro a fazer um curso técnico. Por conta desse curso técnico, eu fui o primeiro filho da minha mãe a ter um salário bem maior que o salário mínimo. Eu fui o primeiro filho da minha mãe a ter uma televisão. Eu fui o primeiro filho da minha mãe a ter uma geladeira. Eu fui o primeiro a ter um carro. Eu fui o primeiro a ter uma casa. E por conta disso eu passei a ajudar os meus irmãos. O que o pai e a mãe de vocês sonham não é que vocês fiquem ricos porque não têm herança para deixar para vocês. O que o pai e a mãe de vocês sonham para vocês é que vocês estudem e tenham uma profissão para vocês poderem ter um rumo na vida. Essa é a grande herança que o pai e uma mãe deseja para o seu filho. Eu lembro o orgulho que a minha mãe tinha quando ela me levava no Senai para fazer um curso. E por conta desse curso, eu virei até presidente da República. Isso significa que o que aconteceu comigo pode acontecer com vocês. Porque não existe nada impossível para um ser humano quando ele acredita e ele faz. A única coisa impossível nesse planeta é Deus pecar. O resto, tudo pode acontecer. Veja, pegue o meu exemplo. Eu fui o único presidente na história do Brasil que não tem o diploma universitário.
o Zé Alencar, que mais gerou emprego formal nesse país, e por conta disso eu estou aqui de volta. E por que eu votei se eu já tinha sido presidente da República? Eu votei para continuar fazendo mais escola, para continuar fazendo mais universidade, porque não existe exemplo no planeta Terra de um país que se desenvolveu sem antes investir na educação. A educação é a base fundamental para o crescimento da pessoa humana e para o crescimento de um país. Quanto mais formado a gente tiver profissionalmente, mais o país vai se valorizar no exterior, mais seremos capazes de produzir coisas, sabe, com competitividade. Seremos capazes de competir com os Estados Unidos, com o Japão, com a China. Nós somos um país de 215 milhões de brasileiros. Nós sabemos jogar bola, nós sabemos dançar, nós sabemos sorrir, nós sabemos brincar. Nenhum país do mundo tem as festas juninas que tem esse país, e sobretudo o Nordeste brasileiro. Um país que aprendeu a dançar o frevo não tem medo de ninguém nesse mundo para dançar qualquer coisa. Então o país depende daquele país que vocês quiserem construir. Não sonhe pequeno. Se você sonhar pequeno, a realização sua será pequena. Por isso você tem que sonhar grande, acreditar. Um jovem na idade de vocês, meninas ou meninos, não tem o direito de acordar de mau humor, não tem o direito de desistir. Se eu tenho 77 anos e falo todo dia para Janja, eu tenho 77 anos, energia de 30 e tesão de 20. Eu quero que vocês que tenham 15 anos, 16 anos, coloque essa energia de vocês para construir o país que nós queremos. O país do nosso sonho. E vocês sabem qual é o país do nosso sonho? Nós queremos estudar, nós queremos trabalhar, nós queremos ter uma casa, nós queremos ter um carro, nós queremos ter um computador, nós queremos ter um celular, nós queremos ir para a festa, queremos ir para o teatro, queremos ir para o cinema, queremos arrumar um companheiro ou uma companheira para casar e queremos ser felizes. Nós queremos ser felizes. A gente não pode permitir que esse país continue com o ódio que está. Esse país não pode continuar agressivo. Nós, seres humanos, além de sermos humanistas, nós somos solidários. Nós, na verdade, precisamos dar a mão uns para os outros, cumprimentar, ajudar, visitar. O ser humano nasceu para viver em comunidade, ele não nasceu para viver sozinho. E esse país, para ser construído, vai precisar que vocês sejam melhores do que a geração do pai de vocês, do que da minha geração. Por isso, meus queridos companheiros e companheiras, se vocês um dia, e eu vou terminar dizendo isso, se vocês um dia tiverem desanimado, porque vocês não acreditam na política, se vocês estiverem desanimados, porque vocês não acreditam no prefeito, porque vocês não acreditam no vereador, porque vocês não acreditam no deputado, porque vocês não acreditam no governador, no senador, porque vocês não acreditam no presidente, mesmo quando vocês não acreditarem em ninguém, pelo amor de Deus, não desistam, acreditem em vocês, porque o país que nós temos que construir está dentro de vocês e não dentro de mim. Por isso, é que ao invés de vocês gritarem Lula, guerreiro do povo brasileiro, gritem juventude guerreira do futuro do Brasil, que é o que nós precisamos
para construir esse país. Eu nem conheci vocês e já mandei fazer o refeitório para vocês. Se vocês estudarem bem, se inscreverem para o Enem e passarem, eu vou vir aqui comer uma pizza com vocês na inauguração desse refeitório. Um abraço, gente, um beijo no coração e até outro dia, se Deus quiser. Está inaugurado o Campus Paulista do Instituto Federal de Pernambuco. Uma área total de 6.400 metros quadrados, com salas de aula, laboratórios e biblioteca, e atende atualmente 1.125 estudantes da educação profissional, científica e tecnológica. Mais informações ao longo da programação e também nas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia e continue conosco. Voltamos a qualquer momento.